Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das promessas mais bonitas e consoladoras de toda a Bíblia, a ressurreição. Mas o que ela significa de verdade, segundo as Escrituras? E como é que alguém que já morreu pode voltar a viver? Vamos descobrir juntos como a Bíblia dá respostas bem claras para essas perguntas. Olha, vamos parar um pouco e imaginar essa cena. Pense em reencontrar uma pessoa muito querida que a morte levou. Ela está ali, bem na nossa frente, saudável, sorrindo. E o mais incrível de tudo, ela se lembra da gente, se lembra de tudo que vivemos juntos. A Bíblia garante que a ressurreição vai ser exatamente assim. Não é uma metáfora, não é uma ideia, é um evento real e concreto. Só que, claro, uma promessa tão maravilhosa como essa acaba levantando uma questão bem prática. É uma dúvida que as pessoas têm há séculos e que a própria Bíblia, olha só, não ignora. Essa é uma dúvida super válida, né? E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, foi direto ao ponto. Afinal de contas, se o corpo da pessoa se decompôs, virou pó, como é que exatamente a mesma pessoa pode voltar a viver? A resposta, que a gente encontra lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 38, é impressionante. O apóstolo Paulo explica que Deus não precisa juntar os átomos do corpo antigo. Ele tem um poder que não tem limites para dar um corpo novinho em folha, totalmente apropriado para a pessoa que vai ser ressuscitada. E é aqui que a gente entra numa questão um pouco mais funda. Se o corpo é novo, não seria só uma espécie de cópia em vez da pessoa original? Para a gente entender isso direitinho, primeiro a gente precisa estabelecer uma verdade fundamental sobre o nosso Criador. A chave para entender a ressurreição não está na biologia ou na química da decomposição, mas sim no poder total de Deus. O foco tem que ser naquilo que o Criador é capaz de fazer. As palavras do próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26, elas são a base de tudo. Pensa bem, se para Deus todas as coisas são possíveis, então recriar uma pessoa com cada detalhe das memórias dela, da personalidade, da história de vida, com certeza isso está dentro da sua capacidade infinita. Agora, para esse conceito ficar bem claro mesmo, vamos usar uma comparação, uma analogia bem simples do nosso dia a dia. Isso mesmo, um smartphone. Essa comparação, apesar de simples, ajuda a gente a visualizar o mecanismo da ressurreição de um jeito que a nossa mente moderna consegue pegar bem fácil. O que a gente vê aqui separa os conceitos de uma forma muito clara. O corpo físico, ele é como o aparelho, sabe, o hardware. Mas a identidade, a essência da pessoa, as memórias, a personalidade, tudo o que faz ela ser única, isso é como os dados. São duas coisas bem distintas. O que realmente define a gente não é a matéria física, mas sim toda essa informação que forma quem nós somos. Então o ponto principal é esse. A pessoa volta, não o material físico original. Pense bem, se o celular de alguém quebra e não tem conserto, a pessoa não vai tentar juntar os caquinhos. Ela pega um aparelho novo e restaura o backup dos dados. A lógica divina é parecida. A identidade, que é o que realmente importa, é perfeitamente transferida para um corpo novo, um corpo perfeito. Essa analogia da nuvem é bem forte, né? Mas será que a Bíblia apoia essa ideia de que Deus tem essa memória perfeita tão detalhada assim de cada pessoa? Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre isso. Pensa no que o Salmo 147, versículo 4, está dizendo de verdade. Não é só saber que as estrelas existem, é contar e dar um nome para cada uma delas. Isso mostra uma capacidade de guardar e organizar informações que, para nós, é literalmente infinita. E só para a gente ter uma noção da escala, os cientistas calculam que existem mais ou menos 200 sextilhões de estrelas no universo que a gente consegue observar. É um número com 23 zeros. É gigantesco. Agora, se Deus tem a capacidade de conhecer individualmente essa quantidade absurda de estrelas, lembrar de cada detalhe dos bilhões de seres humanos que já viveram, sem dúvida nenhuma, isso está dentro do seu poder ilimitado. Ok, agora que a gente entendeu como a ressurreição é possível por causa da memória de Deus, a Bíblia também mostra para onde e para quem essa esperança se aplica. A ressurreição não é uma ideia vaga, ela tem destinos bem específicos. Repare na expressão que Jesus usa em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, túmulos memoriais. Isso reforça perfeitamente a ideia de que essas pessoas não foram esquecidas, mas estão guardadas na memória de Deus.
E a autoridade de Jesus garante que milhões e milhões de pessoas, ao longo de toda a história, vão ser trazidas de volta à vida pelo poder dele. E aqui a Bíblia é muito clara, esclarecendo um ponto que muita gente não entende direito. Ela não ensina que todas as pessoas boas vão para o céu. As Escrituras descrevem duas esperanças diferentes e maravilhosas. Uma para um grupo limitado que vai reinar com Cristo no céu, e a outra, a grande esperança para a imensa maioria da humanidade. Esse versículo de Salmo 37, versículo 29, junto com muitos outros, destaca a promessa principal para a humanidade: vida eterna aqui mesmo, numa terra que vai ser restaurada a um paraíso de paz. Essa é a esperança de uma vida real, uma vida que se pode tocar, maravilhosa, neste planeta, exatamente como era o propósito original de Deus. E essa é a conclusão firme e clara que as Escrituras nos apresentam. A ressurreição não se trata de juntar átomos antigos que se espalharam por aí. Trata-se do poder de Deus de recriar a pessoa que ele conhece e ama perfeitamente, usando a memória dele como molde perfeito. Portanto, a conclusão clara de tudo isso é que o ensino da Bíblia sobre a ressurreição é lógico e, ao mesmo tempo, muito consolador. É uma promessa concreta de um Deus amoroso que tem poder ilimitado, garantindo que as pessoas que ele guarda na memória dele vão voltar a viver, exatamente como eram, para cumprir o propósito original de viver para sempre num paraíso, aqui mesmo na Terra.